Em 2018, o STF, em um julgamento, discutiu sobre o ensino domiciliar, também denominado de homeschooling. Por maioria dos votos, a Corte entendeu que essa modalidade de educação não é vedada pela Constituição Federal. Entretanto, não pode ser colocada em prática por falta de regulamentação. De todo modo, ressurgiram na atualidade questões sobre o dever da família na educação. Para conversarmos sobre isso, contamos com a presença da professora Adriana Martins. Começa agora o nosso Talk News. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Inicialmente, sabendo que a Constituição Federal expõe que a educação é dever do Estado e da família, o que se pode esperar da família nesse contexto de educação dos filhos? Tudo, né? Tudo. Família é tudo. Família é tudo. Na verdade, a família é a base da educação. Tanto que inaugura-se a Constituição Federal na sua fundamentação, lá no seu artigo 226, que a família é a base da sociedade. Então, no seio familiar é que começam as primeiras lições de vida, inclusive com o exemplo dos pais. Não adianta os pais não mintam, se eles então pregam aquela maior mentira para as crianças. Então, realmente, o papel da família é fundamental. É a base, é a estrutura, é onde tudo começa. Professora, hoje nós sabemos que o ensino domiciliar é legalizado em vários países, como Estados Unidos, Bélgica, Noruega, entre outros. Tramitam hoje projetos de lei para tentar regulamentar essa situação no Brasil. O que a professora acha? Seria viável o ensino domiciliar no Brasil? Pergunta difícil essa, hein? Difícil. Na verdade, assim, então vamos trabalhar com duas situações. A primeira, na verdade, a Corte não proibiu, não houve uma proibição, né? Mas exigiu uma regulamentação, da qual eu concordo. Então, tá bom. Então, os pais preferem, já que a família é a base da sociedade, os pais preferem que os filhos fiquem ali, sejam educados ali, tá tudo legal. Porém, uma situação. Faltará, primeiro, a parte da socialização, faltará depois a questão, o lastro em que aquela comunidade educacional proporcionará, e também faltará uma perspectiva da qual, então, foi, pelo ministro Barroso, sugerida uma adequação. Então, a meu ver, essa regulamentação que a Corte impôs é da seguinte forma. Então tá, papai e mamãe querem então trabalhar com a criançada, educação ali, instrução, até porque é diferente, educação e instrução são coisas bem diferentes, a educação sempre ocorrerá, os pais sendo professores das crianças ou não, a educação é um processo de construção, é o desenvolvimento do ser integral, do sujeito de direitos. Já a instrução, que a escola também faz esse papel, é a situação de facilitar o ensino-aprendizagem para que haja um desenvolvimento psicomotor, psicointelectual, emocional, social e etc. O que se propõe? Essa regulamentação vem. Então, tá bom. Então, as crianças aprendem em casa, mas tem que ir lá, em determinado momento, fazer uma prova, fazer uma verificação para saber se aquelas situações estão se adequando à proposta do homeschooling. Uma vez adaptado, uma vez adequado, beleza. Se não tiver adequada, então é chegar assim, então venham para cá. Tratem aí de dar um jeito, volta, matricula teu filho na escola tradicional, se a gente pode chamar assim, porque desse jeito, desse método, para esta situação, não houve êxito. Então, nesse sentido. E, professora, nesse sentido, quais seriam as regulamentações necessárias? Você tem algumas ideias para nos citar? Olha, na verdade é o seguinte, vou então colocar aqui o que realmente, na verdade, eu entendo. Eu acho que hoje, no momento em que estamos passando, não acho que seria algo adequado, né? Em respeito à privacidade, à intimidade, à dignidade da pessoa humana e à convivência familiar, né? Os pais, eles têm o direito de trabalhar, até de fazer esse tipo de proposta, de trabalhar com as crianças em casa. No momento que nós estamos, eu acho que a gente precisa das diversidades. A gente precisa conviver com o outro, né? A gente precisa olhar no olho do outro.
A gente precisa trabalhar um pouco as frustrações, né? De tirar um 0 e falar, putz, eu não vou falar para ninguém. Que vergonha por quê? O que faltou? Faltou estudo? Faltou o quê? Houve algum problema com você? Então, essa questão da educação não é só o momento em que você está lá aprendendo frente ao professor. A educação, junto com a instrução, é uma construção integral que a família tem que estar lá junto, a escola tem que estar junto, lá na frente as universidades têm que estar juntos. Então eu me pergunto, né, se me permitem, qual é o receio das questões, dos estudos, das discussões, da liberdade de opinião? O que se receia? Qual é o medo? Qual é o temor? Esse juízo de valor, ele tem que ser construído. Então é necessário você ter opiniões a favor, opiniões contra. Você tem que esse desenvolvimento que eu acho que é importante. E talvez somente em casa, no núcleo pequeno familiar, fique faltando algumas situações importantes para essa construção integral da personalidade de um indivíduo. Professora, normalmente as famílias que optam pelo ensino domiciliar fazem por questões políticas ou religiosas. Nesse contexto, há uma forte crítica de que essas crianças acabam sendo privadas do contato com outras visões de mundo. Você poderia comentar mais sobre esse ponto e, de repente, apontar críticas sobre um ensino exclusivamente domiciliar? Na verdade, eu até já iniciei essa minha, entre aspas, essa minha crítica, né? Então, o que ocorre? Das entrevistas que estão sendo feitas, né? Nos nossos grupos de pesquisa, inclusive nós temos integrantes do grupo de pesquisa que foram às ruas fazer esse tipo de enquete e nós descobrimos, por surpresa minha, que o receio é exatamente o tom político. Ah, não, porque meu filho tem que ser da esquerda. Ah, não, porque o meu filho tem que ser da direita. Meu filho tem que fazer medicina. Não, meu filho tem que ser advogado. Meu filho tem que ser o quê? Me desculpe, mas espera aí. Nós estamos falando de posse e propriedade. Criança, por acaso, quando nasce, ela vai ficar parte integrante a vida inteira do seu cordão umbilical? Então, é essa oportunização que a gente precisa dar para as crianças. Claro, é isso que eu digo, a fundamentação, a orientação, a estrutura é da família. Mas eu não posso privar os meus filhos de viverem a vida e deles depois escolherem, realizarem as suas escolhas. Então, se o papai fez medicina e eu quero fazer jornalismo, o problema é meu e não do papai. Então, isso me causa muita angústia, isso me causa muito desconforto quando a gente hoje percebe jovens inseguros, né, por não terem a oportunidade do debate, da visualização, desse tempero. Para eu saber que eu não gosto de alguma coisa, eu preciso ou provar ou observar, ou verificar a fundo se aquilo vai ser legal para mim ou não vai. Se eu nem isso tiver a oportunidade, como que eu vou saber? Então, se eu tenho uma estrutura boa na parte educacional, principalmente na primeira infância, né? Se eu trabalho valores, se eu trabalho caráter, o filhinho traz a borracha do amigo para casa, não é dele. Aí ele chega, mamãe, eu trouxe um objeto do meu amigo. Nossa, filho, que isso? Vai devolver. O filho, não, mãe, eu quero ficar. Ah, então tá. Ou então, nossa, que esperto você é, hein? Você trouxe esse objeto para casa? Fica com você. Que valores que eu estou construindo? Então, os valores começam desde sempre. Então, é preciso que haja uma boa educação para a gente tornar adultos responsáveis e, de preferência, honestos. Com certeza, professora. Muito obrigada por essa entrevista. E você que está nos assistindo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima.